Desafio rápido, eu vou te dar 5 coisas que um personagem precisa ter pra ganhar a vida. Se o seu personagem tiver todas, ele tá pronto pra protagonizar a sua história com maestria. Vamos lá? Primeiro, ele tem um passado. Personagem sem passado é que nem foto sem legenda. Não conta história nenhuma. Pega o Chris de Get Out, ou Corra em português. Antes de qualquer susto, ele já carrega um trauma. Perdeu a mãe num atropelamento e se culpa até hoje por não ter feito nada. E isso não é só informação aleatória. É esse passado que faz ele travar na frente do servo atropelado, que deixa ele vulnerável à hipnose, que molda toda a jornada dele. Quer um personagem com história? Para isso você precisa criar um passado que afeta diretamente as decisões do personagem durante a trama. Para isso, segue esse passo a passo aqui. Lista 1 ou 2 eventos marcantes da infância, adolescência, algo que deixou cicatriz, um trauma, uma perda, um erro, uma decisão errada. Defina como isso aparece no presente. O trauma se manifesta em que exatamente? Um medo, um vício, uma culpa? Conecte esse passado com uma cena atual. O Chris, por exemplo, se sente culpado pela morte da mãe. Ou seja, isso deixa ele paralisado quando ele vê o servo morrer. E isso abre a porta para o controle mental. Nunca conta o passado inteiro de uma vez. Insira em doses pequenas, um gesto, uma fala, um hábito nervoso, o Chris arranhando o braço da cadeira. E a dica bônus aqui é: o passado não explica o personagem, ele justifica o comportamento dele sem precisar de discurso. Segundo, ele quer alguma coisa? Porque eu sei o que eu quero. Seu like. Já deixou? Desejo é o motor da história. Se o personagem não quer nada, o público também não. O Chris quer o quê? Aparentemente só quer passar um fim de semana tranquilo ali com os sogros, mas no fundo ele quer pertencer, quer ser aceito, parar de andar no mundo sempre em alerta. O desejo dele é tão humano que dói, e é isso que te prende no filme. Quanto mais simples e profundo for o desejo, mais universal ele fica. Esquece a ambição de roteiro raso, tipo, quero vencer a guerra. Vai mais fundo, o que esse personagem quer para a alma dele respirar em paz. Quer saber como dar para o seu personagem algo que ele quer muito? Para isso, você tem que criar um desejo visível e um invisível. Como? Faz isso aqui. Escolhe o desejo consciente primeiro. O que ele acha que quer. O Chris, ele quer um fim de semana tranquilo com os sogros. E agora escolha o desejo inconsciente. O que ele realmente quer e nem sabe. Ser aceito, pertencer, se sentir seguro. E como trazer isso para a narrativa? Mostra ele agindo pelo desejo errado. Ele tenta agradar, ignora os sinais de perigo, racionaliza a estranheza. Construa o ponto de virada, a ficha cai. Eu preciso sair daqui. Não é só um fim de semana. O desejo verdadeiro explode e move a história. E a dica bônus aqui é: o desejo inconsciente é o que cria conexão emocional com o público. É aí que mora o eu me vi nesse personagem. Terceiro ponto, ele tem uma falha. Falha é o que humaniza ele. O Chris tem uma das mais comuns e perigosas. Ele ignora o próprio instinto. O cara é fotógrafo, enxerga tudo com detalhes, mas não enxerga o óbvio. Tá sendo engolido por um ambiente hostil. Ele silencia suas dúvidas, racionaliza os sinais, confia demais. Isso não só torna ele real, como também gera tensão e nos faz gritar mentalmente. Sai dessa casa, pelo amor de Deus. Quer que o público se conecte com seu personagem? Dá pra ele uma falha que a gente reconheça no espelho. Mas como fazer isso? Crie uma falha que trava o seu personagem e que ele mesmo precise superar. Segue isso aqui. Escolha uma falha humana e recorrente. Medo, orgulho, apego, vício, negação, necessidade de aprovação. Mostra a falha em pequenas atitudes. No filme, o Chris vê ali os sinais estranhos, mas ele quer tanto acreditar que tá tudo bem que ele ignora. Use a falha para colocar o personagem em perigo. A falha abre a porta pro monstro, às vezes literalmente. Planeje uma cena onde ele supera essa falha. O Chris aprende a confiar no instinto, aí ele se protege com o algodão e aí ele escapa. E a dica bônus aqui é: a falha do personagem deve ser o motivo pelo qual ele quase perde tudo. Isso vai tornar a vitória final muito mais satisfatória.
Quarto ponto dessa lista, a voz dele é única. Se o personagem falasse agora, sem aparecer, você saberia que é ele. E voltando a falar do Chris, ele é um cara bastante observador, econômico nas palavras, com um humor contido. E quando ele explode, é devastador. Agora pega o melhor amigo dele, o Rod. É exagerado, é tagarela, cheio das teorias malucas, mas ele é certeiro. Você não confunde os dois nem de olhos fechados. Quer uma dica rápida? Pega uma fala do seu personagem e troca o nome por outro. Ainda faz sentido? Se sim, tá faltando voz. Voz não é só sotaque nem bordão. É a personalidade desse personagem filtrada por palavras. Se todo mundo fala igual, ninguém existe de verdade. O objetivo aqui é criar um jeito de falar que revele personalidade e emoção. E como fazer isso funcionar? Escolha um filtro emocional para o personagem. Cínico, inseguro, entusiasmado, sarcástico, analítico, sei lá, debochado. O Chris, por exemplo, ele é contido, observador e introspectivo. Já o amigo dele, o Rod, é exagerado, cômico, conspiratório. Defina o vocabulário. Seu personagem fala com gírias, usa frases curtas, fala rápido, evita conflitos. Pense aí na sua cabecinha como ele pensa na dele. Altere os diálogos para refletir essas crenças. Um personagem seguro pede opinião o tempo todo. Um arrogante nem escuta os outros. Então testa aí. Tira o nome da fala e veja se ainda dá para saber quem é. Se não der, volta pro passo 1. A dica bônus aqui é: a voz do personagem não é só o que ele diz. É o que ele escolhe não dizer. Silêncios também são sotaque. Quinto ponto dessa lista e último, mas antes, por favor, deixa o seu like. Já se inscreveu no canal? Quinto ponto aqui, ele muda até o final? Personagem que não muda é só um figurante. O Chris começa anestesiado, passivo, quase pedindo permissão para existir e termina com sangue nas mãos, dirigindo a sua própria fuga, dono da própria vida. Ele aprendeu a ouvir o instinto, ele se libertou e a ironia se libertou com um algodão de orelha, literalmente. Se o personagem termina igualzinho ao que começou, ou a história não aconteceu de verdade ou ele tá lá só assistindo. O objetivo aqui é criar uma transformação emocional visível causada pelos eventos da história. Bora fazer isso funcionar? Para isso você precisa definir quem ele é no começo, com uma frase só. O Chris é um cara que suprime a intuição para não incomodar. Define agora quem ele vai ser no fim. O Chris é um cara que confia em si mesmo para sobreviver. Cria momentos de conflito com essa crença inicial dele. Toda vez que ele duvida de si mesmo, o mundo vai castigar ele. Planeja a cena em que ele finalmente muda. Quando ele usa, por exemplo, o algodão para tapar o ouvido e enganar os Armitage, é o símbolo da virada. Então mostre o novo personagem em ação. E no fim, ele tem a chance de matar a Rose e se vingar, mas ele não mata, ele escolhe não ser como eles. A mudança do personagem deve ser a única coisa que torna o final possível. Sem transformação, ele não sobreviveria, ou não merecia sobreviver. E aí, o seu personagem fez 5 de 5 dessa lista? Comenta pronto aqui embaixo e me conta quem é esse ser humaninho ou monstrinho que você está criando. Mas se você não marcou tudo ainda dessa lista, a boa notícia é que você sabe agora exatamente onde apertar esse parafuso. Não basta só criar um personagem, tem que criar alguém que sobrevive a um filme de terror ou morre tentando. Fui!